lápide do artigo 121 do Código Penal, matar alguém. E existe uma confusão probatória, principalmente na parte do inquérito policial. Os senhores receberam aí todo o processo, e é um processo muito confuso. Um processo que foi feito com, posso dizer, até um certo desleixo, onde se confunde muitas coisas. A gente tem um boletim de ocorrência que narra umas inverdades. É compreensível. Porque quem lavrou esse boletim de ocorrência não estava lá e não viu aquilo acontecer, não viu a cena do crime. Diz aqui que a testemunha, o senhor Mateus, estava com a vítima e que o réu chega pulando o muro e desferindo facadas na vítima. Esse boletim de ocorrência aqui, que não está assinado pela testemunha, a testemunha o senhor Mateus. Um pouco depois, existe outro erro brutal nas provas dos processos. Esse crime supostamente aconteceu em outubro. Meses depois, em janeiro de 2021, aparece o senhor Mateus prestando um depoimento complementar, onde supostamente o réu, o Severino, estaria foragido. E ele diz que essa pessoa, o Severino, de vulgo Lagoa, estava na rua pedindo socorro, afirmando estar com dor, que o depoente foi informado que a vítima foi internada com suspeita de estar com hérnia. A vítima que estava morta há 3 meses. Então, frequentemente, nas provas produzidas não sobre o crime do contraditório, mas na delegacia, a gente vê uma confusão sobre quem que é a pessoa do réu e quem que é a pessoa da vítima. Mas existe um depoimento prestado no dia seguinte a esse boletim de ocorrência mal feito do senhor Mateus, e esse sim com a assinatura dele, completo, que ele diz que estava com um indivíduo de estatura baixa, calvo, que estava ali, que passou o dia inteiro catando latinhas e foi lá levar um saco de latinhas para fazer o dinheiro, o ganha-pão, que era o que ele fazia. E que nesse instante o indivíduo compareceu à reciclagem deferindo um chute nesse, que conseguiu abrir o portão e avistar o indivíduo que lá se encontrava, saiu correndo em direção desse, que o depoente então adentrou sua residência para apanhar seu telefone celular e telefonar para a polícia, pois não queria nenhum incômodo no local, que os indivíduos entraram em luta corporal com agressões mútuas, socos e chutes. Momento no qual o indivíduo que havia chegado depois caiu ao solo. Essa é a verdade do processo. Essa é a prova processual. E houveram inúmeras confusões feitas pelas pessoas que tocaram esse processo na delegacia, que encarceraram essa pessoa 1 ano e 8 meses, desde que ele foi encontrado, pois estava supostamente foragido, que não foi encontrado para ser citado, porque era um morador de rua e catador de latinha, e colocaram essa pessoa atrás das grades por ter se defendido. Que é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive comigo, inclusive com os senhores. A legítima defesa é o direito mais sublime do ser humano. E a lei fala que não é crime matar em legítima defesa. Existem elementos que compõem o crime, que seria a tipicidade, ilicitude, culpabilidade. E a legítima defesa exclui a ilicitude. Portanto, não é crime. Não é crime agir em legítima defesa. A vida é o dom que foi dado por Deus e só Ele pode tirar. E a legítima defesa é algo tão antigo e tão arcaico que no Velho Testamento já havia indícios da legítima defesa ali. A mesma lei de Deus que diz não matarás, em Êxodo 22, versículo 2, diz: aquele que ferir um ladrão arrombando uma porta
não será culpado pelo sangue. E nesse ponto, a lei dos homens é muito semelhante à lei de Deus, porque o artigo 121 do Código Penal diz: matar alguém é um crime com pena de reclusão. E no artigo 25 do mesmo Código Penal, da mesma lei, diz que aquele que age em legítima defesa não comete crime. E é nesse ponto, senhores jurados, que eu quero que os senhores entendam que isso que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer um de nós. Quando a gente tenta defender a nossa vida, a nossa integridade física, a nossa dignidade sexual, que nós mulheres temos muitas vezes o risco de tê-la sendo violada, porque do mesmo jeito que essa vítima, que de vítima não tem nada, talvez isso explique por que tem tanta confusão nesse processo entre quem era o réu e quem era a vítima, ele se acha no direito de entrar ali no local de trabalho daqueles indivíduos e ofender-lhes a integridade física. E que pode entrar muito bem nas nossas casas e nos nossos locais de trabalho para violar a nossa dignidade sexual. E eu, enquanto mulher, se alguém atenta contra a minha dignidade sexual, se alguém tira minhas vestes para abusar sexualmente de mim e eu pego a faca da minha cozinha e dou-lhe 3 facadas no pescoço, eu estou em legítima defesa. E eu tenho esse direito, que a lei me dá. E é meio triste que eu ficaria ali sentado naquele banco dos réus, que eu estaria 1 ano e 8 meses esperando o julgamento para só então ter um advogado ali para buscar a minha absolvição. E eu quero pontuar também aos senhores que eu e o Dr. João Ricardo, nós somos advogados e nós fazemos disso aqui o nosso ganha-pão. Mas nós não estamos recebendo 1 centavo para estar aqui. Porque nós integramos um escritório que tem uma parte social muito ativa, tal qual a Defensoria Pública seria. E nós encontramos esse processo, vimos este homem injustiçado, e estamos aqui movidos não pelo dinheiro, mas verdadeiramente pela justiça e pela misericórdia encontrada em nossos corações, que eu tenho certeza que estará nos corações de vossas excelências, assim como nos de nós e da senhora promotora.